Olá, bora falar das melhores leituras do mês de janeiro? Meu nome é Maísa e com um pouquinho de atraso vim trazer a minha percepção e as minhas melhores leituras do mês de janeiro. Antes de começar, queria te pedir para se inscrever no canal se você é novo por aqui, para curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber a informação de que tem conteúdo novo para você aqui no canal. E bora falar das leituras. Eu consegui fazer boas leituras e acabei trazendo aquelas que me marcaram de uma forma ou de outra, principalmente porque algumas eram finalizações de séries, outras estão aí no meio do caminho. Então bora lá! O primeiro livro é A Rainha do Nada, o terceiro livro da trilogia O Povo do Ar, da Holly Black, publicado pela Galera Record. E aqui a gente tem então a finalização de uma história que é incrível e é voltada para os feéricos imortais. Os feéricos são fadas que na concepção da Holly Black são fadas um pouco diferentes, né? Não tem nada daquela coisa ingênua que a gente está acostumado a associar a fadas, e os mortais. Então são reinos que vivem no mesmo mundo, e nós temos uma mortal que é a Jude, que é levada para o reino dos feéricos para ser criada pelo assassino do pai dela. Então ela tem uma meia-irmã fada, por conta disso o pai dessa meia-irmã vai até o reino mortal, mata o pai e a mãe da Jude e da Tarim, que é a irmã gêmea, e leva todos os irmãos para serem criados no reino de Eufame. E aqui a gente tem outro personagem que é o Cardan. Ele é um príncipe feérico e que no primeiro livro se mostra, né, um feérico mimado, arrogante, sarcástico, bastante vil. Então a trilogia é a história dos dois, da Jude e do Cardan. Nós vemos uma mortal que aprende que ela precisa ser forte. Os feéricos costumam fazer brincadeiras bem cruéis com os seres humanos, e ela aprende que ela não pode comer nada, falar nada, ela tem que tomar muito cuidado. E isso faz com que ela tenha vontade de ter poder. Se ela tiver poder, ela não vai precisar ter medo de ninguém. Essa é a cruzada, então, da Jude. E o Cardan que vai descobrindo aí ser um feérico melhor do que até ele mesmo acreditava. Em A Rainha do Nada a gente entende todo o percurso do Cardan, por que ele se tornou aquele príncipe tão perverso, e a gente acaba se encantando de vez por ele, de vez por esse casal, porque a Jude é uma protagonista forte, é persistente, ela é objetiva, ela tem as suas fidelidades muito bem claras para ela, e o Cardan porque a gente vai descobrindo um pouquinho do passado, do que o tornou e de como é que ele se permite mudar. Porque não adianta nada a gente ver os erros, né, entender os erros da gente, entender a fonte desses erros, mas não permitir mudar. E é o que acontece com o Cardan. É uma edição que está linda, são livros curtos, cerca de 300 páginas, bem rápido de ler. São livros, o Príncipe Cruel nem tanto, mas o Rei Perverso e a Rainha do Nada, eles têm um ritmo frenético e a gente não consegue de fato largar esse livro. Eu acabei comprando na pré-venda porque eu queria as cartas do Cardan. Essas cartas não fazem parte do livro, elas são um anexo e elas são divertidíssimas, né? Elas trazem um lado do Cardan que a gente se derrete ainda mais por ele. Prestem atenção na capa, ela tem muitas informações importantes. Vale lembrar que a galera vai publicar um livro agora específico do Cardan, ela prometeu para esse ano ainda. Então foi uma trilogia que fechou com chave de ouro, ao menos para mim, por conta dessa trama política e desses dois personagens que são simplesmente apaixonantes. 5 estrelas, favoritado. O próximo livro é A Tecelando o Céu, o terceiro livro da trilogia Scary, publicado pela Seguinte, da autora Kristen Ciccarelli. E aqui a gente também tem uma finalização que me agradou bastante. Essa trilogia ela começa com A Caçadora de Dragões, onde nós temos a história de uma caçadora de dragões. Ela cresce gostando e querendo contar histórias, e de repente ela descobre que contar histórias acaba acordando dragões. E esses dragões podem ser bem cruéis com os seres humanos, não é à toa que ela fica toda queimada. O segundo livro é A Rainha Aprisionada, que a gente tem a história do irmão da Asha do primeiro livro, que é o Dax. Passa a impressão também de ser um rei que não está muito preocupado com os problemas do seu reino, mas a gente vai descobrindo que ele é extremamente profundo, que ele tem as suas convicções, e que ele eventualmente pode colocar o reino à frente, inclusive, do seu coração. Gostei mais do segundo livro do que do primeiro. E A Tecelando o Céu fecha com chave de ouro. Aqui a gente tem o ponto de vista da Saphire,
que é a comandante do rei. A Saphire se vê às voltas com uma ladra que está tirando o sossego dela, que é a Aerys. E a Aerys é uma ladra que tem uma história incrível. Eu achei a Saphire uma comandante muito cega em relação a todas as ordens que ela recebe, porque a Aerys é uma ladra, ela condena sem dar chance de ouvir qual que é o lado da Aerys. Mas as duas vão se envolver nesse jogo de ódio e depois vai se tornando amor. Então nós temos aqui uma história, um romance sáfico entre duas mulheres, e elas vão ter um desenvolvimento bem gostoso, principalmente por conta da Aerys. A Aerys é uma personagem fantástica, parece simplesmente uma ladra, mas vai crescendo aos poucos, né, na história, porque ela tem um passado que fica claro só mesmo da metade em diante, e a gente fica mais ainda encantado por ela. E a gente tem aqui também a história de alguns deuses que nós já vimos um pouquinho lá no primeiro, segundo. A Tecelã do Céu é uma dessas deusas. Então eu gostei muito da finalização da trilogia, favoritado 5 estrelas, e vou ficar com saudades desse mundo também. Agora, algumas histórias que estão no meio do caminho. Prodigy é o segundo livro de uma trilogia, trilogia Legend, da autora Mary Lou, publicado pela Roku. É uma distopia, e nessa distopia nós tivemos uma guerra que acabou separando os Estados Unidos em 2 países, que são a República e as colônias. O primeiro livro é focado na República, em 2 personagens, a June e o Day. A June, ela é o prodígio da República, né? A melhor aluna, inteligente, forte, é uma soldada bem treinada. E o Day, que é um ladrão de rua, mas é o ladrão mais procurado da República. Eventualmente os dois vão se cruzar e vão perceber que a história da República talvez não seja da forma como eles sempre conheceram. No segundo livro, os dois estão juntos de novo em busca do irmão do Day e da amiga do Day, a Tess. E aqui a gente tem um pouquinho do ar também das colônias. O que eu achei mais interessante aqui é que há algumas falas que dizem, né, que eventualmente a história ela acaba sendo recontada, e a cada geração em que essa história tem uma modificação no seu contexto, ela acaba sendo completamente diferente da história original. Achei interessante porque nós vivemos um momento em que alguns eventos que foram terríveis da história da humanidade, eles têm sido recontados. E algumas pessoas têm acreditado nisso, né? Em que esses eventos não tenham sido tão terríveis assim, ou que esses eventos tiveram fundamento, que é pior ainda. Então nós temos algumas pessoas recontando partes da nossa história de uma forma maldosa. Eu vejo parte da população comprando isso, então a gente tem que estar muito atento, porque algumas coisas podem mesmo mudar muito rápido, né? Algumas verdades elas acabam sendo desmentidas com uma facilidade que é assustador. Nós tivemos agora um político sendo preso porque ele estava fazendo referência ao ato institucional número 5 como se fosse uma coisa positiva. Cuidado, cuidado, sejam críticos com o que vocês ouvem e estudem, né? Eu acho que história tá aí para não deixar a gente repetir as coisas, as atrocidades que já foram feitas nesse mundo. A distopia ela tem esse fator de nos abrir os olhos para problemas que podem ser muito reais e verdadeiros. Então gostei muito e estou ansiosa para finalizar. O terceiro livro é Champion, quero fazer a leitura dele o mais rápido possível. Outra leitura que está no meio do caminho, Assassino nos Portões, da Saba Tahir, publicado pela Verus. Esse é o terceiro livro de uma série que vai finalizar com um 4º livro que vai ser publicado ainda esse ano. E a Verus diz que vai trazer esse ano também para o Brasil. Essa é uma série que começou em uma chama entre as cinzas, depois a gente tem uma tocha na escuridão e agora um assassino nos portões. É uma narrativa que vai se concentrar em 3 personagens, a Laia, Helene e o Elias. Eles são personagens, num primeiro momento a gente não entende muito bem porque esses 3 personagens. A Laia faz parte de um grupo que são os eruditos, que eram os responsáveis por guardar todo o conhecimento desse povo. E esse povo é subjugado por um poderio militar, que são os marciais. Eles acabam sendo, alguns deles escravizados, e esses militares têm uma escola militar de onde a gente vai encontrar a Helene e o Elias. O Elias, ele é um marcial, ele está prestes a se formar nessa escola, mas ele não está feliz. Ele não sente que a vida militar é para ele não acredita nos ideais do império, tudo que ele queria fazer era fugir. E Helene é a típica militar que acredita nesse império.
né? Ela tem a sua fidelidade a esse império, ela acredita que o império faz o que é o melhor para a população. Então nós temos a história em torno desses três personagens. A Laia vê os seus avós sendo mortos, os pais dela morreram há muito tempo atrás porque eles participavam de uma célula de rebelião e essa rebelião foi relativamente subjugada e o irmão dela é levado para a prisão. Então ela acaba buscando novamente esses revoltosos para tentar tirar o irmão dela da prisão. Para isso ela é infiltrada na escola militar. E é aqui que eles vão ter então o destino entrelaçado. Ela conhece o Elias e Helene e ela acaba de alguma forma conseguindo fugir com o Elias. Depois nós temos no segundo livro essa busca deles pelo irmão da Laia. Então nesse terceiro livro a gente entende por que esses três personagens foram escolhidos e qual que é a missão que se pretende com esses três personagens. Adorei, é um final que não é assim intenso, mas ele traz reviravoltas consideráveis. Gostei bastante do desenvolvimento, é uma narrativa fluida, uma narrativa ao mesmo tempo frenética, muita coisa acontece o tempo inteiro. E estou curiosa para saber principalmente do destino do Elias e da Laia. Mas a Helene também é uma figura que cresce, que começa a perceber que talvez essa fidelidade dela seja a uma outra coisa que não necessariamente ao imperador, né? Então gostei bastante. 5 estrelas, favoritado. E o último livro que eu queria trazer é Nevernight, do Jay Kristoff, publicado pela plataforma 21. Aqui é a trilogia da Quase Noite, as crônicas da Quase Noite, e nós teremos a história da Mia Corvelli. A Mia vê o seu pai acusado de traição sendo executado, a mãe e o irmão mais novo dela são levados para uma prisão e ela tem um destino bem ruim, né? Ela deveria ser executada também. Mas os soldados que são responsáveis por matar a Mia não conseguem fazer. Ela é uma menina de 13 anos de idade, ela consegue fugir e consegue se abrigar com uma pessoa que vai treiná-la para que ela possa participar de uma escola que é a escola de assassinos. Algumas curiosidades em relação à história. A Mia, ela é uma sombria, então ela tem a capacidade de dominar as sombras, mas ela ainda não entende bem que poder é esse, como é que isso funciona. Principalmente dominar sombras no mundo que tem 3 sóis. Nesse mundo, esses 3 sóis se revezam o tempo inteiro e apenas de 2 anos e meio em 2 anos e meio que nós temos uma noite verdadeira, que é chamada de Vera Treva. Então, por isso quase noite, porque todas as noites nós temos 2 ou ao menos um sol, então nunca fica verdadeiramente escuro. E essa escola também de assassinos é uma escola interessantíssima, ela vai lidar com vários outros alunos que são assassinos, que querem ser assassinos e que têm os seus objetivos muito específicos. O dela é vingar a morte do pai e a prisão da mãe e do irmão. E a história termina com uma reviravolta que me fez correr imediatamente para o segundo livro. Já estou lendo God's Grave e continua interessantíssima a leitura. Também vale a pena dizer que é uma escrita extremamente sarcástica e uma quantidade grande de notas de rodapé. Algumas dessas notas de rodapé, elas são complementos para a história, não necessariamente são importantes, mas elas são gostosas de ler, e mesmo que haja uma quebra na narrativa, eu gostei. Fiz questão de ler todas elas, e algumas dessas notas acabam voltando de alguma forma para frente da narrativa. Tem gente que lê sem as notas de rodapé, não sente falta. Eu gostei muito. Ele é sombrio, tem muito sangue, tem muita intriga política e tem muito sarcasmo. Adorei, 5 estrelas, favoritado. Então foram essas as leituras, espero que você tenha gostado. Vem conversar comigo, me diz se você já leu algum desses livros, me diz se você tem alguma indicação, viu que eu trouxe dessa vez fantasia e distopia, que são gêneros que eu gosto bastante mesmo, estou sempre lendo, principalmente fantasia e distopia, eu tento sempre colocar uma todo mês. Também vou deixar o link para compra desses livros aqui na caixa de descrição, qualquer coisa dá uma olhadinha lá, se você comprar por esse link me ajuda bastante. E é isso, agradeço ter assistido o vídeo e te espero no próximo. Até mais!